Mais uma vez, muito boa noite. Cumprimentar todo o nosso público, seja quem está na sala ou quem verá a gravação da nossa entrevista. Hoje temos connosco o Albano Gomes, um candidato açoriano. Portanto, fazemos aqui um breve trajeto, um breve percurso até à região autónoma dos Açores. Recordando os moldes das nossas entrevistas, serão 12 perguntas fixas, mais 3 podem vir a aparecer as perguntas do moderador. Os temas serão naturalmente sobre política autárquica, sobre juventude, associativismo, entre outros, para um tempo máximo de entrevista de 40 minutos. Temos connosco, como referi, o Albano. O Albano tem 26 anos, é licenciado em História pela Universidade dos Açores, mestre em Ensino de História pela Universidade do Porto. Nos últimos 4 anos foi professor em Velas, a sua terra de origem e à qual se candidata, e está neste momento colocado no Carregado. Está ligado a diversas iniciativas sociais, associativas, culturais, na sua ilha, São Jorge, e nos últimos 4 anos já esteve presente na Assembleia Municipal de Velas, em regime de substituição, portanto já tem também aqui experiência autárquica. É do Partido Comunista Português e é candidato, e aliás mais do que candidato, cabeça de lista pela CDU à Assembleia Municipal do município de Velas, na Ilha de São Jorge. Albano, muito obrigado mais uma vez por aceitares o convite e também à CDU Açores por agilizar aqui os contactos e muito bem-vindo à nossa entrevista e começo já com a primeira questão, que é: quem é o Albano para além da política? Portanto, fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso. Olá, antes de mais gostaria de agradecer o convite interessado pela Voz da Academia à CDU Açores, nomeadamente ao Partido Comunista Português na região, em que nós prontamente aceitámos e achamos que seria uma boa oportunidade para divulgar não só a nossa candidatura, mas também para demonstrar que a CDU está viva no arquipélago dos Açores e está viva no Concelho de Velas. Quem é o Albano, para além da política? O Albano é um professor de História, de terceiro ciclo de ensino básico, cresceu na Ilha de São Jorge, apesar de não... agora vim nos últimos meses mudei-me para o Carregado e pude-me sempre um açoriano sem sotaque, dá um espanto enorme. Sou de São Jorge, cresci em São Jorge, estudei em São Miguel, terei mestrado na Universidade do Porto, especializei-me também em Educação Especial. Ao longo dos últimos 4 anos, como já disseste, tenho relacionado a minha terra, na minha escola, onde fui aluno, fui professor. Este ano é a primeira viagem para fora do Ninho. A nível cultural e social, participo em ações, estive sempre nos últimos anos, largos anos, já antes de ser professor, ligado à Igreja da Ilha de São Jorge, movimentos pastorais, a juventude pastoral, ultimamente no Conselho da Ouvidoria da Ilha de São Jorge, também no Conselho de Assuntos Económicos da minha paróquia. Participo em marchas, uns dos anos participei em marchas populares também no meu concelho, ligado ao teatro também, e tudo que ia aparecendo ia participando, porque a nossa realidade é pequena e todos são poucos para o trabalho que é preciso. A nível político, estou ligado ao Partido Comunista Português desde 2022, enquanto militante. Antes disso, já participava como candidato independente nas listas do Partido Comunista Português. A partir de 2022, achei que seria natural a minha vinculação ao PCP. E a partir de então, tenho enrijecido a minha luta e o meu compromisso com o partido e com as causas do Partido Comunista Português. Tanto numa primeira fase, tanto em São Miguel, depois nos últimos 4 anos mais ligado à Ilha de São Jorge, onde tenho substituído o nosso deputado. São Jorge fez história, as Velas fizeram história há 8 anos, quando elegemos pela primeira vez um deputado do Partido Comunista, da CDU, para o Conselho. E nos últimos 4 anos tenho vindo a substituir o nosso deputado municipal, o António Machado, que é também um jovem, 32 anos, também é o nosso candidato este ano à Câmara Municipal. O projeto em São Jorge é um processo em crescimento, numa ilha extremamente conservadora, muito ligada a ideias da direita. O nosso concelho é uma de poucas câmaras do país do CDS-PP
E o nosso trabalho, que apesar de ser difícil, ter sido difícil, tem sido um trabalho de crescimento, de consolidação. As últimas eleições regionais, a CDU em São Jorge foi a terceira força política, e na Assembleia Municipal, do primeiro mandato para o segundo mandato, aumentamos os números de votos, e a nossa esperança é, nas próximas eleições, não só manter o deputado municipal, que é esse o principal objetivo, estamos bem conscientes da nossa luta e das dificuldades que enfrentamos e da nossa própria realidade, e possivelmente tentar eleger um segundo deputado e fazer uma boa prestação nas eleições para a Câmara, que este ano apresentamos candidato para a Câmara, o que não acontecia já no último mandato, não aconteceu. Muito bem. E o que é que te motivou a entrar na corrida autárquica? Tu és um caso um pouco diferente até de vários casos que nós temos tido, que são pessoas que se candidatam pela primeira vez. Tu já tens experiência, mesmo até no órgão autárquico, portanto não apenas de candidatura, já vais conhecendo bem como é que é o funcionamento, mas quando começaste, o que é que te motivou? Houve algum momento, alguma experiência que tenha sido decisiva? Bem, eu entro nestas andanças, nas europeias de 2019, e vou dizer, fui muito franco, foi o primeiro contacto que eu tive, não foi as primeiras eleições que incorporei uma das listas da CDU, as primeiras têm sido umas eleições autárquicas, penso, de 2017, com 18 anos, mas foi a primeira grande experiência que tive de campanha eleitoral na Ilha de São Miguel. Quero que seja muito franco, não foi a melhor experiência da minha vida. Eu saí daquelas eleições a pensar, ainda que é política para mim. E porquê? Primeiro contacto, a gente somos na região somos uma força pequena, não há outra forma do pôr. E o trabalho que dava, e o trabalho que dava, e o sacrifício que dava, não compensava para a retribuição final. E depois de levar com insultos de um jovem de 20 anos, pouco experiente, levar com insultos, pouco calejado, a levar com insultos, de meterem tudo no mesmo saco, fez-me naquela altura, eu pensei, política não é para mim. Depois, isso acabou por arrefecer, esse inicial. A política não esmoreceu coisíssima nenhuma. Continuei a aprofundar mais a minha ligação ao partido. O meu gosto pela política, do ponto de vista literário, científico, foi aumentando. De facto, a campanha eleitoral tinha sido uma má experiência. Mas depois, entretanto, regresso a São Jorge, volto a incorporar listas da CDU, o feedback vai melhorando, o trabalho também vai sendo mais consolidado, vai-se ganhando caldo. Uma coisa que no início me mexia muito e era para mim muito difícil suportar era a crítica negativa nas redes sociais, que muitas das vezes acaba por mexer muito com o nosso psicológico, e a mim em alguns momentos fragilizou, porque roça muitas vezes não é a crítica, é o insulto gratuito, pessoas que nem sequer nos conhecem. Mas isso, entretanto, vais ganhando caldo para isso acabas por ultrapassar, vais ignorando. E para dizer que voltei a São Jorge, voltei a incorporar listas, eu penso que a seguir voltei a incorporei nas eleições autárquicas de 2021, era o número 5 da lista para a Assembleia Municipal, era o número 5 para a Assembleia Municipal, por uma série de razões, uns que foram para outras ilhas, um outro que não podia substituir o candidato principal, porque era do Partido Ecologista, e como sabe, nestas regras das coligações, o partido que é eleito tem de se fazer representar pelo partido que é pelo seguinte. Acabei por o nosso candidato, o António, também é professor, também andava por outras ilhas, acabei por assumir ao longo dos últimos 4 anos, penso que na maioria das vezes o cargo de deputado municipal. Entretanto, também foi o número 3 para as eleições regionais pelo Círculo Eleitoral de São Jorge, e tem sido um trabalho de consolidação. É um trabalho que eu digo, nos últimos anos, é um trabalho difícil. Aquilo que eu inicialmente dizia que era muito trabalho para pouca recompensa, eu penso sempre a mesma coisa ao fim de cada eleição, porque tem sido eleições mais perdidas do que ganhas. Mas compensa sempre. É só a desilusão inicial, porque passado 1, 2, 3 dias, é tudo volta ao mesmo.
o trabalho é imenso, porque a gente em São Jorge é dois, três pessoas. Só temos uma lista formada, o que é facto é que temos muitos independentes, temos pessoas que dão o seu nome e aceitam participar nas nossas listas, mas que não têm nem se pede isso, o acabador nos seus trabalhos para terem um comprometimento que nós temos com ligação de militância ao partido. Elas fazem o que podem, ajudam no que podem, mas o que é facto é que são sempre 3, 4, 5 pessoas para fazer. Digo que nas últimas regionais eu estive a fixar cartazes, estava a preencher certidões eleitorais, estava no tribunal a entregar listas e estava a fazer programa eleitoral, estava a discutir o que é que seria o debate na RTP Açores, e tudo isto no espaço de 2, 3 semanas. E é altamente desgastante. O que é facto é que o que se faz por gosto regala a vida, e tirando aqueles 2, 3 momentos a seguir às campanhas eleitorais é com uma pessoa. De vez em quando fiquei triste e abalada. O que é facto é que estamos aqui e continuarei aqui, vitória ganha, a vitória ou a derrota, continuarei aqui a lutar pelas minhas causas e pelo meu partido. Não sei se te respondi à pergunta. Sim, aliás, a tua resposta foi bastante interessante, porque tocaste aí num conjunto de tópicos que por vezes o cidadão comum não pensa, desde a questão da saúde mental de quem está na política, que devia ser um tema cada vez mais tocado, porque são todos seres humanos, não é? E por vezes as pessoas julgam, isto não acontece só com quem está na política, mas em geral na vida pública, de alguma forma. Por exemplo, um artista, às vezes as pessoas não compreendem que do outro lado está um ser humano que também tem sentimentos, que ao ler determinada coisa ou ao ver determinada coisa também se pode sentir. E esse é um aspecto que acho que fizeste muito bem em abordar, mas também outros, e eu agora vou fazer aqui um atalhozinho e vou ter de colocar uma questão, porque me deixou curiosa a tua resposta. Portanto, uma das questões do moderador, mas já lá chego. Porque tu também falaste aí da questão dos partidos quando não têm uma grande implementação, e o Partido Comunista é um partido histórico em Portugal, mas há regiões onde a implementação não é tão forte, como é o caso dos Açores, e referiste todo um conjunto de tarefas que também as pessoas, em geral, por vezes não sabem que são necessárias para a democracia funcionar. Os partidos geram democracia também e são um eixo fundamental da nossa democracia. Mas referias que em Velas e aliás nos Açores, o Partido Comunista historicamente não é tão forte como noutras regiões, mas que em Velas, curiosamente, ou na Ilha de São Jorge, está a fazer um trajeto até bastante interessante, segundo tu referiste. E isto levou-me então à minha curiosidade, que é porque o Partido Comunista e, obviamente, depois a CDU na vossa coligação, ou seja, porque este caminho, porque nós, quando entramos na política, pode ser através de diversas vias. O que é que te levou, e aí até vou tentar descodificar, mas não sei se terá sido por aí. Por exemplo, és professor, os professores têm dificuldades, sei que foi antes de seres professor, mas se calhar isto também veio reforçar um pouco a tua vinculação. Os professores têm um conjunto de problemas na carreira, isto pode lidar com os sindicatos, por exemplo, mas isto sou eu a tentar adivinhar, pode não ter nada a ver, Não é por aí, não é por aí. mas fiquei bastante curioso e lá está, num cenário que não seria o caminho de todo mais fácil, vamos dizer assim, ou mais óbvio, porque o Partido Comunista? É verdade, é uma ótima pergunta, e é uma pergunta que eu coloco a mim mesmo, e é uma pergunta que me colocam muitas vezes. São Jorge, historicamente, e as Velas, acho que fomos um dos poucos que houve a questão. A gente teve maiorias PSD gigantescas. Aqui quem governa é o CDS, e na Calheta tínhamos os independentes, mas independentes só são independentes de nome, que a gente sabe perfeitamente qual é a ligação a eles, que é o Partido Social Democrata, tanto que agora na transição para as novas eleições, não havendo lista independente, a maior parte dos independentes incorporam a lista do PSD. Mas volto ao ponto. A minha ligação, eu sempre, ao longo de estudante, o meu percurso de estudante, sempre me identifiquei como se fosse de esquerda. Nunca houve outro pensamento em mim do que não fosse esquerda.
Sendo sincero, identificava muito com os ideais do Partido Socialista. Seria um socialista em São Jorge, já não era assim tão diferente do que ser do Partido Socialista, não ser socialista, ser do Partido Socialista em São Jorge. Mas, de facto, o meu contexto social, cultural, eu sou católico, por exemplo, que é uma coisa que também acho muito estranho um comunista ser católico e vice-versa. Daria tudo para ser ou do PSD, ou do CDS, ou até do PS. E garanto que se fosse CDS e do PSD, em São Jorge estaria bem melhor do que estou agora, isso não tenho as dúvidas. Mas porquê que eu caminho para este o caminho? As pessoas tendem, ao longo da vida, têm-me dito, o caminho tem sempre, tu és muito radical no início e vais-te moderando ao longo da vida. O meu caminho tem sido oposto. Eu tenho, comecei ali a pensar que era do Partido Socialista e fui caminhando para o Partido Comunista. Como é que isto aconteceu? Como disse, sempre identifiquei de esquerda. O meu pai, historicamente, vota do Partido Socialista. Não que ele seja socialista, mas porque tem aquela coisa do clube de futebol e vota no Partido Socialista. Sempre identifiquei como se fosse esquerda. Com a entrada para a universidade, comecei a ter contacto com os meios políticos. Garanto que me desiludiu imenso a forma como os partidos maiores lidavam com a política, com o carreirismo político, com a forma que entravam mais, olhavam mais para os seus interesses. Isto não é uma crítica específica a nenhum partido, mas porque há pessoas boas e más em todo o lado. E há pessoas que olham com a política com olhos sérios e outras que olham com os seus interesses pessoais, mas em todo o lado. Mas o que encontrei foi isto. Encontrei os partidos grandes mais focados em alimentar as suas clientelas políticas, em manter-se eleitoralmente, do que propriamente olhar para os casos concretos da vida das pessoas. E eu, na universidade, fruto de contactos, porque isto também se revela através de contactos, fui-me juntando a mais pessoal, a pessoal do Partido Comunista. Em São Jorge já tenho tido contacto com um médico, entretanto uma médica de família que foi para São Jorge, um ex-vereador da Câmara de Guimarães, do Partido Comunista Português, que era o meu médico de família, é que me incorporou nas listas. Foi em São Miguel, fomos mantendo contacto e voltei a participar, fui participando nas listas em São Miguel, participando nas campanhas eleitorais. E comecei a olhar para cá as pessoas de maneira diferente, porque, de facto, esta tem pouca implementação, a verdade é essa. E com muitas dificuldades enormes, com deficiências enormes, isso são inegáveis. Mas eu olhava para aquelas pessoas, e ao contrário do que eu olhava para os outros partidos, e dizia, estas pessoas estão aqui, não ganham nada com isto. Só ganham dores de cabeça. A única coisa é que ganham dores de cabeça. E têm uma dedicação profunda ao partido. E têm uma lealdade que não encontrei mais lá, sou-te muito sincero. Ainda há alguns dias estive no Avante e isto não é por ser o meu partido. Não encontro mais lealdade dos seus militantes ao partido como encontro do Partido Comunista Português. E enfim, aquelas pessoas, de facto, pessoas dedicadas à sua causa, dedicadas às suas. Não ganham nada com aquilo, não ganham nada com aquilo. O que é que a gente ganha de andar a distribuir cartazes, papéis e a perder sucessivamente eleições? Não ganhamos nada, ganhamos aquilo que o médico me disse na altura. Albano, queres ter uma carreira política? Mantém-te no caminho que tu queres, que estás a seguir. Queres ser um grande político e queres dormir com a cabeça, porque no fundo do dia o que interessa é deitar-te com a cabecinha tranquila, é seguir os teus valores. E eu encontrei no Partido Comunista Português, e sobretudo nas pessoas que representam o Partido Comunista Português, pessoas que respeitam os seus valores, que respeitam as suas opiniões, que mantêm as suas opiniões, que não mudam de opinião por interesses eleitorais, porque até encontrei isso em outros partidos mais pequenos de esquerda. E mesmo com sacrifício pessoal gigante, e encontrei, e isso despertou uma admiração. E foi evoluindo, os contactos foram-se mantendo, até que cheguei a um ponto em 2022, não sei se te lembras o que aconteceu em fevereiro de 2022 ao Partido Comunista, a situação que envolveu o Partido Comunista Português, talvez uma das situações de pontos mais críticos da sua história recente, a invasão da Rússia pela Ucrânia, em que o partido foi bombardeado com pessoas a dizerem que nós éramos putinistas, que nós defendíamos a invasão, e nesse preciso momento eu decidi que iria me tornar militante do Partido Comunista Português, porque sabia que
aquelas pessoas não defendiam aquilo. E é isso, é muito isso. Entretanto, continuo a minha luta e continuo a manter-me fiel ao partido e quanto mais entro pelo partido adentro, mais gosto de ser do Partido Comunista Português e mais orgulho tenho de ser do Partido Comunista Português, pese embora na minha terra, isso em alguns tempos, ou já não, ser comunista era um insulto. Se chamasse alguém comunista em São Jorge, é sinal de insulto. No início dos anos, nos vídeos antes, pós-74, os cartazes eram rasgados, eram arrancados, não só do PCP, mas também do PS. Porque, como eu digo, estamos numa região muito de direita. Hoje em dia já não é bem assim, já somos relativamente bem aceitos, apesar de olhar sempre aquele olhinho desconfiado. Muito bem, Albano. Olha, muito interessante esse trajeto. Entramos agora, se calhar, no módulo mais ligado à juventude. Achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os problemas e para as soluções da tua autarquia? Acho que sim e acho que não. Porque eu acho que os problemas que se colocam a mim não se colocam enquanto jovem, não se colocam só a mim enquanto jovem, colocam só aos menos jovens, aos mais velhos, porque eu entendo que os problemas que afetam o meu município afetam a juventude, porque esta não consegue fixar a população. São Jorge, nos últimos censos, perdeu mais de mil pessoas, de 2011 para 2021 perdemos mais de 1000 pessoas, e isso deve-se a diversos fatores. Verdade, muitos jovens partem para o continente e formam-se e não regressam, porque têm melhores oportunidades de emprego. São Jorge não gera emprego qualificado para manter todos os jovens qualificados que se formam nas universidades, mas também São Jorge tem problemas crónicos que são um pouco até em pequena escala de semelhança do nosso país. Outro exemplo da habitação. Em São Jorge, hoje em dia, uma ilha pequena, que há 5, 6 anos não seria assim. Para mim, enquanto jovem, enquanto professor com um salário relativamente acima da média, não é muito mais que acima da média, mas comparado com o ordenado mínimo, é um bom salário, eu negocio comprar casa, porque os preços estão altamente inflacionados por via do turismo, por via do turismo completamente desregulado, por vários fatores. E por exemplo, acho que alguém pôs as casas à venda e ver um estrangeiro, seja ele um holandês, um alemão com maior poder de compra, e compra-te a casa e nós não temos capacidade para isso. E a Câmara também tem falhado nesse aspecto, no ponto de vista da habitação. Tem escancarado as portas ao turismo, massificando as portas ao turismo e tem-se desligado completamente de intervenção e um papel fundamental de outro tipo de exemplo. O Primeiro Direto, que é um programa de habitação em São Jorge, tem nas Velas, uma Câmara que faz muitas obras, tem uma execução praticamente nula. Ainda não entregamos chave nenhuma. E isto é um problema que qualquer jovem se confronta. Outro problema, saúde. São Jorge tem 2 centros de saúde e um deles não é um centro de saúde, é uma adaptação de um convento a CDU. Por nossa via, fomos consequentes com a nossa luta. Temos um convento a serviço de centro de saúde que não serve aos jovens, não serve aos menos jovens, aos idosos e não serve aos profissionais de saúde. Como é que a gente quer atrair profissionais de saúde para São Jorge, para as Velas, quando temos atualmente um centro de saúde que não tem condições? Foi-lhes feita uma reformulaçãozinha, costuma dizer que é o Corido, mudei a casa dos centros de saúde, São Montita, mudou-se as janelas, e como é que a gente quer atrair jovens quando temos um cuidado de saúde que não satisfaz as necessidades básicas dos jorgenses? Não é mau. Eu também aprendi isso agora neste pouco tempo que estou no continente, que não é tão mau como está aqui no continente, porque aqui no continente os serviços, enquanto comparados com a situação das Velas, ainda as Velas continuam a ser um pedacinho melhor, mas o que é facto é que habitação, saúde, mobilidade afetam os jovens, menos jovens, e afetam toda a gente. E eu acho que esta coisa de um fetichismo que a gente tem um bocado com a juventude, que temos de preocupar só com a juventude,
também acho um bocado traiçoeiro. Deve-se preocupar com a juventude, é um facto, porque são eles o futuro, são eles que vão sustentar a economia futuramente, mas quando a gente não consegue resolver os problemas da generalidade da população, esses problemas afetam todos, não afetam só os jovens, afetam os menos jovens, afetam os pais, as mães, os avós. Eu acho que a gente, em São Jorge, e a forma como olho para a política não tem a ver com a minha juventude, tem o sentido que me afetam enquanto jovem, mas tem, sobretudo, afetam-me enquanto jorgense, que há limitações básicas, e inclusive de direitos constitucionais como a saúde e a habitação, que não são cumpridos em sua plenitude, e eu acho que tem um papel a dizer. Eu acho que a CDU tem um papel a dizer, e acho que devemos manter esse reforço e esse interesse na manutenção destas propostas. Não necessariamente com a juventude, mas a apostar na melhoria das condições de vida de todos, porque se a vida das condições de vida de todos melhora, a vida dos jovens vai melhorar com certeza. Sim, isso levava-nos a uma discussão muito interessante, que era a que estavas a referir, que é se há problemas efetivamente de jovens ou se há problemas globais, mas que podem afetar de forma desproporcional os jovens. Isso é algo que já tive em vários fóruns. Porque são idades frágeis. Eu percebo a ideia, estamos a construir a nossa vida, estamos despreparados, por assim dizer, estamos em choque com as realidades, primeiro emprego, com a primeira habitação. Eu percebo a ideia, não descuro isto e não acho, não faz sentido. Eu acho que temos de lutar para a abrangência total, porque se a vida de todos melhorar, a dos jovens vai melhorar de certeza. Se os pais tiverem condições para ajudar os seus filhos na universidade, com certeza também terão melhores condições de estudar e ter melhores empregos. Isto é tipo um exemplo, por exemplo, que eu te digo. Sim, mas por enquanto mantemos ainda nos jovens, porque já vamos depois mais adiante às prioridades mais absolutas, mais gerais. Quais é que seriam as principais medidas da vossa candidatura para os jovens do município de Velas, e que propostas é que apresentas para que estes jovens se possam fixar, viver com dignamente? Já abordaste aí alguns aspectos, mas quais é que são aqui as medidas concretas que nos podes adiantar? Em primeiro lugar, uma das propostas que será, dividiria em 3 fases: habitação, cultura e mobilidade. Para fixar jovens, seria para estas 3 vias. Em primeiro lugar, habitação, fundamental. Problema de São Jorge, mas não um problema só de São Jorge. Apoios à compra da primeira aquisição e um arrendamento acessível. Cumprir o primeiro direito, que não sei se vai ser cumprido porque os fundos de PIRR já estão quase no limite, mas a Câmara comprou habitações que têm-se e comprou habitações para restaurar e ainda não as restaurou, tem de fazer um esforço nesse sentido. Incentivos na compra da primeira habitação, como eu disse, e o arrendamento mais acessível. No que diz respeito à cultura, São Jorge atualmente é uma ilha que tem um programa cultural que se inicia praticamente em maio e acaba em agosto. E é tudo o mesmo. As festas de verão e são todas iguais. Não há uma verdadeira diversidade cultural na ilha. Numa ilha que tenha capacidade para mais. Temos muitas filarmónicas, temos grandes bandas de música em São Jorge, temos grupos de teatro, temos um auditório de grandes condições que dá para ter um conjunto de elementos culturais diversificados que deve ser deve haver uma maior aposta e, sobretudo, uma melhor aposta e uma melhor divulgação. Porque, de vez em quando, nós temos eventos que vêm ter cá, por via de fundos comunitários ou fundos do governo, e o pessoal tem de cumprir turnés ou por aí, e não temos divulgação quase nenhuma. E acho que isso é uma forma de fixar jovens, dando-lhes maior fruição cultural. E mobilidade. Mobilidade, eu falo sobretudo da mobilidade no que diz respeito tanto na chegada à ilha,
por via dos transportes aéreos e marítimos. Neste sentido, eu sou um apologista que a Câmara deve ter uma voz ativa contra a privatização tanto da Atlantic Line como da SATA Internacional, porque no dia em que a SATA for privatizada e a Atlantic Line for privatizada, mas sobretudo a SATA, será mais difícil fixar gente cá e fazer com que gente venha para cá. E por último, estes são os três pilares. Outro pilar seria, saindo um pouco destes três, da aposta da habitação, que é fundamental, da cultura e da mobilidade, seria também a questão do emprego. Atualmente São Jorge tem, e as Velas, tem sobretudo um emprego. Claro que a Câmara, temos que ter sempre cuidado com isto, que a Câmara tem. A Câmara muitas vezes não tem poderes que a gente julga que ela tem, mas tem mais poderes que ela também julga e muitas vezes não os usa, que é talvez o poder de influência. Muitas das vezes em propostas da Assembleia Municipal, nós fazemos propostas que são chumbadas pela maioria dos partidos e que elas sendo aprovadas, por exemplo, a defesa de um novo centro de saúde, poderia ser uma forma de influenciar decisões políticas do Governo Central. Se o Governo Central soubesse que os jorgenses estão insatisfeitos por via do poder local, que o poder local é a primeira representação das pessoas, seria mais difícil tomar certas atitudes. E isto, voltando para a questão dos salários, e também tem a ver com a questão do turismo. Atualmente São Jorge tem emprego, mas tem emprego sazonal. As pessoas dizem, há trabalho, mas ninguém quer trabalhar. Mas o que é verdade é que a maior parte do emprego em São Jorge é emprego sazonal, emprego de verão. E pergunto a ti, pergunto a quem nos esteja a ouvir. Ninguém faz uma vida sabendo que o contrato começa em abril e acaba em setembro. Por melhor que ele seja, que nem é o caso. É preciso que a Câmara não sozinha, que ninguém vai aqui dizer que a Câmara pode fazer tudo sozinha, seja por via do Governo Regional, seja por via de associação, de colaboração com entidades público-privadas, como os empresários locais e instituições culturais e cooperativas. Seria interessante que a Câmara estabelecesse protocolos com vista em que, inclusive através por via da escola profissional, com vista a criar empregos sem ser empregos sazonais, empregos em que houvesse uma possibilidade, tanto no empregador como quem está empregado, que esse emprego se prolongasse, porque no dia em que o emprego se prolongasse também seria sinónimo que a empresa estaria a dar mais lucro. E acho que é muito por aí. Habitação, fundamental. O São Jorge nunca vai ter fixação de população, nem de jovens, enquanto não houver habitação a preços controlados e acessíveis, e a Câmara aí tem um papel fundamental direto de intervenção no mercado da habitação. Não pode ser mais contribuir para ser mais um agente especulativo. Cultura, tem de diversificar a aposta cultural e tem mecanismos para isso. A mobilidade tem de ser um porta-voz forte na defesa contra a privatização da SATA Internacional e do handling da SATA e da Atlantic Line. E, por último, contribuir para que o trabalho que seja feito, os postos de empregos criados em São Jorge, não sejam empregos só de São Jorge, eu falo de São Jorge no global, mas nas Velas não sejam só empregos sazonais. E por último, lembrei-me agora, também não, o flagelo da falta de habitação de pessoal em São Jorge, que é um problema que afeta também todos os setores de atividade, também ninguém pense que se resolve só com políticas de natalidade e de fixação dos locais. É preciso trazer pessoal fora de São Jorge, seja de outras ilhas mais populosas, como São Miguel, sobretudo São Miguel, ou do continente, ou eventualmente pessoal imigrantes que queiram nos fixar em São Jorge, porque São Jorge não combate o drama da habitação, o drama da falta do despovoamento da ilha, só com os jorgenses. E atingimos um ponto de não retorno. Temos de fixar pessoas e, sobretudo, casais vindos de outros lugares. E para isso temos de ter emprego com condições, senão ninguém se fixa cá.
Muito bem, Albano, obrigado por explanares várias das vossas medidas, já fizeste aí um périplo bastante alargado. O nosso tempo está a correr bastante rápido, portanto vou-te pedir um pouco mais de celeridade nas próximas, para tentarmos ir ao máximo de sítios possível. Tu tens já alguma experiência, como referimos inicialmente, na sociedade civil. Qual é que deve ser o papel das associações na definição das políticas locais? Como é que a autarquia pode apoiar melhor este trabalho associativo? É fundamental e desengane-se que as associações culturais não têm um papel fundamental junto do poder local. Isto é preciso que o poder local esteja interessado em colaborar com as instituições locais e não utilizá-las de forma de favor, tipo dar um subsídio ou um dinheirozinho para melhorar o pavilhão desportivo ou a filarmónica e depois utilizá-la a seu bel prazer. Não é, assim, não é isso que deve acontecer. Dou-te, para ser mais sintético, só dou um exemplo. A CDU propôs, em sede da Assembleia Municipal, já por 2 vezes, a criação de um Conselho Local de Educação, que seria uma forma de articular com entidades, com o associativismo local, por exemplo, bandas filarmónicas, temos excelentes maestros e temos música muito boa, com grupos de teatro, com grupos folclóricos, seria uma das formas de colocar, e não só, porque o Conselho Local seria muito mais que isso, de colocar também, junto da educação, estes elementos culturais interessantíssimos da nossa terra e muito pouco, ainda muito pouco explanados, muito pouco aproveitados e muitas das vezes em vias de desaparecer. Seria uma das formas de eles intervirem. Esse seria um exemplo, o exemplo que te dava. E já agora, o Conselho Local de Educação foi chumbado por 2 vezes pelo CDS-PP. só para ficar esta nota de rodapé, porque eu tinha dado com isso entalado até hoje. Mas desengane-se, as associações culturais são essenciais porque achei que mantêm viva a sociedade. Eu fiz parte dela. Eu fiz parte delas e quando voltava a fazer parte delas. Eles é que mantêm a sociedade viva. Eles é que criam, por mais simples que seja um bailarico da aldeia, estas pessoas, muitas das vezes sem ganhar coisíssima nenhuma, eles é que mantêm viva a sociedade. E numa ilha que está reduzida de população, e num concelho cada vez mais pequeno, em que toda a gente tem de fazer tudo e mais alguma coisa, é preciso que haja uma articulação, eu dei o exemplo do Conselho Local de Educação, mas a todos os níveis, entre o poder local e estas associações, e não utilizá-las como forma de favor. Muitas das vezes utiliza estas associações, dá-se dinheiros públicos para renovações de edifícios, ou seja, o que for, como se estivesse a fazer um favor. Não, é uma obrigação do poder local ajudar estas associações para que estas associações façam o seu papel social, cultural, religioso, seja o que for, porque as mantêm viva a sociedade, mantêm viva as comunidades. Muito bem. E o que é que diferencia a vossa candidatura das restantes? Como é que gostavas de ver a autarquia daqui a 10 anos? Falaste-nos do trajeto de 8 anos, onde tem havido um crescimento, mas o que é que vos diferencia e o que é que a 10 anos, porque nós sabemos que há coisas que não se mudam em 4, a realidade é essa, como é que gostarias de ver o município de Velas? Em primeiro lugar, gostaria que a gente continuasse a crescer eleitoralmente. A nossa candidatura é diferente por simples motivo que é a única candidatura de esquerda, verdadeiramente de esquerda em São Jorge. É um projeto político diversificado, o projeto autárquico da CDU é verdadeiramente um projeto autárquico diversificado. O que eu gostaria de ver na minha terra daqui a 10 anos? Olha, eu gostava que mantivesse, que fosse uma terra mais aberta ao mundo, em que a quebra populacional tivesse sido divertida, que estivéssemos mais vivos, que os nossos espaços culturais, paisagísticos, não fossem destruídos por via do turismo massificado. Gostaria que os velenses vivessem melhor na sua terra. Eu gostaria de regressar. Eu queria regressar. Eu vou regressar. Mais dia, menos dia, mas espero que seja mais rápido do que em primeiro lugar. Quero regressar para tomar posse como deputado municipal. Eu acho que tenho esse direito, eu acho que os velenses vão me dar essa honra. E naturalmente continuarei o trabalho desenvolvido junto com a minha equipa. Mas é isso, quero umas velas onde os jovens possam se fixar, umas velas com a tendência populacional
que se tenha invertido, que o turismo não tenha estragado a essência da nossa ilha. O turismo é muito importante, é uma fonte de rendimento boa, e ninguém está aqui a falar mal por falar mal do turismo, mas que ela não desvirtua a nossa terra e não desvirtua o nosso modo de viver também. E é muito por aí. Um conselho mais aberto a todos, mais desenvolvido, onde as ideias diferentes se integrem melhor, porque gostaria daqui a 10 anos que a Câmara fosse da CDU, mas cheira-me claro que isso não será um projeto nem para daqui a 10 anos. Mas eu costumo dizer, se pegarem no nosso programa eleitoral e cumprirem todo, mesmo que as não sejam eleitos, o nosso trabalho está feito. E é muito por aí. E agora, para terminar, tenho aqui uma última questão e depois o nosso desafio tradicional. A questão é para os jovens, para dares um conselho aos jovens que nos seguem e que vão ver a gravação também do episódio, que querem participar, que conselho é que tu lhes dás? Como é que eles podem transformar a política, a realidade local? E o desafio tradicional que temos feito a todos os candidatos é: se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra que vai votar pela primeira vez agora em outubro, o que é que lhe dirias? Tens mais do que 30 segundos porque são duas coisas numa, mas não te esqueças que para a segunda o objetivo são 30 segundos. Recorda-me só a primeira. A primeira é o conselho que queres dar aos jovens que querem mudar as suas terras, dinamizar. Não desista, nem sejam amorfos. Não aceitem as coisas só porque sim. Independentemente do partido, participem. O poder local é... Ainda outro dia, nas minhas aulas, estava lá a Cidadania e Desenvolvimento, era sobre as instituições democráticas, e dizia aos meus alunos, o poder local é importante que vocês percebam que é o vosso Presidente da Câmara, o vosso Presidente de Junta, é o primeiro representante que vocês têm em democracia. E é aquele que pode atuar verdadeiramente nas vossas vidas. O que é que eu dizia a esses jovens? Participem. Não querem participar na Câmara, nas juntas, participem nas associações culturais. Porque as comunidades só se mantêm vivas assim, não é só através do telemóvel, que eu também gosto muito, das aplicações, dos jogos. A gente tem de dar de nós à nossa comunidade, para que a nossa comunidade nos dê a nós. A gente somos seres sociais, a gente esquece muitas vezes disso. A gente esquece que vivemos em sociedade. E depois às vezes a gente se espanta, a festa da freguesia não há este ano. A festa do município não há este ano. Aquele tradicional de Valharica, nem sequer gostava muito de ir, mas faz-me falta agora. Não há este ano. Para essas coisas continuarem a existir, estou a reforçar muitas festas porque é aquilo que toca mais jovens, mas já muitas outras coisas. Para essas coisas continuarem a existir, é preciso que as pessoas intervenham, participem e não deixam que decidam por elas. A gente tem todos uma palavra a dizer em democracia, nós temos todos uma palavra a dizer. Sei que de vez em quando é difícil, a gente leva respostas más, houve aquilo que não quer, já ouvi muitas vezes, fica desiludidos. Mas nós temos de manter, porque no fim do dia tudo compensa. E lembrem-se disso. E o conselho que eu, os 30 segundos, a conversa que eu teria de 30 segundos com um jovem seria: participa. A vida da tua comunidade depende de ti. O nosso individual, o nosso ego só faz sentido se for disponibilizado, se estiver ao serviço da nossa comunidade e se estiver ao serviço dos outros. Se não estiver ao serviço dos outros, nada serve. Nada nem ninguém cresce de forma individual. Todos nós temos individualidades, todos nós temos a nossa individualidade, todos nós temos as nossas características, mas quando a gente põe as nossas características ao serviço do bem e do bem coletivo, a vida sorri-nos muito mais, e a nossa comunidade, as nossas raízes, onde a gente vive, mas não só, crescem também. Mantém-te, o que eu diria, mantém-te firme na luta por aquilo que tu achas que é importante. Mantém-te firme em dar de ti à comunidade. Por mais desilusões que apareçam ao longo da vida, por mais respostas tortas, o importante é que a gente chegar ao final do dia e dizer: eu dei tudo o que podia. O serviço está feito. E deitar a cabecinha outra vez lá na almofada a descansar. Muito bem, Albano. Muito obrigado mais uma vez. O nosso tempo esgotou-se.
Agradecer-te pela participação e pela conversa, e agradecer também ao nosso público que nos tem continuado a seguir, a ver as nossas entrevistas, seja em direto, seja nas gravações, e aqui a despedida. A conversa foi muito interessante, se mais tempo tivéssemos, mais interessante seria, mas a boa notícia é que amanhã teremos mais uma entrevista e, portanto, continuaremos a rodar pelo país e a ouvir jovens candidaturas autárquicas. Muito obrigado. Obrigado.